Ele também chegou a fazer uma mistura entre ficção e documentário, em Couro de Gato, filme de 1960. Isso já era algo inovador na época ou não? Era inovador porque o curta-metragem naquele momento, embora como eu sempre acentuo, o cinema nasce curta-metragem, a partir de um certo momento o curta-metragem se tornou um processo de exceção. Havia o complemento, mas o curta-metragem era muito difícil de ser feito, né? Não sei porquê, o mercado era fraco para isso. E Joaquim, dentro da tradição francesa, naquele momento, pouco antes, tinha havido um grande curta-metragem que ganhou prêmios em festivais, etc., do Albert Lamorisse, o Balão Vermelho, Le Ballon Rouge, e que esse filme tinha uma estrutura documental, ficcional, muito poética, né? E isso eu tenho a impressão que influenciou muito uma série de produtos daquele momento. E eu acho que Couro de Gato se enquadrou um pouco nesse olhar, nessa perspectiva de unir essas duas possibilidades narrativas, criativas. Agora, Geraldo, o último filme do Joaquim Pedro de Andrade, O Homem do Pau-Brasil, ele voltou a se debruçar sobre o modernismo, agora tomando aí como parâmetro, né, a obra de Oswald de Andrade. Eu queria que você falasse como é que foi esse último filme dele, a recepção, ele teve o mesmo impacto que teve Macunaíma, que também é de outro modernista? Não, eu diria que não, né? O filme sobre o Oswald é uma coisa muito mais complicada, né? Porque é um filme que teve pouquíssimo público, é um filme que pretendia ser um pouco mais inóspito do ponto de vista de relação com o público, é um filme muito mais provocador, mais agressivo e, sobretudo, né, quer dizer, de uma certa maneira, ele reproduzia, inclusive, o conflito conceitual que o modernismo trilhou a partir de um certo momento, né? Oswald de Andrade era uma personalidade completamente oposta de Mário de Andrade. Mário de Andrade era um pesquisador, quase um cientista do folclore, da cultura brasileira, né? E Oswald de Andrade era um provocador, né? Então esse conflito que houve fisicamente, no sentido, eles não brigaram não, né, fisicamente, mas romperam a partir de um certo momento, e Oswald era uma outra personalidade, né? E o Joaquim, de uma certa forma, ele reproduz isso nitidamente nos seus dois filmes, né? E Oswald é uma figura que, de alguma forma, ele influenciou muito, né, esse processo do tom do Homem do Pau-Brasil. Geraldo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o filme Os Inconfidentes, que é um tom mais político aí das obras do Joaquim Pedro de Andrade. O Joaquim, uma das características dele, né, ou seja, a cada filme ele imprime um tom, né, dramatúrgico, um processo de leitura dos fatos ou obras literárias que ele se debruça, que ele trabalhou demais com literatura. No caso dos Inconfidentes, ele trabalhou com os autos da devassa, né? E a partir de um certo momento, dentro da ditadura militar, né, ele revive um fato da história política brasileira, né, de um momento muito delicado da política brasileira, quando o Brasil se despertava para ser uma nação, né, e sobretudo uma nação moderna, né. Joaquim faz um filme, digamos, brechtiano, né, no sentido do Bertolt Brecht, né, ele faz um filme com interpretações distanciadas, recitadas, né, uma ênfase muito no discurso político que os atores, né, e os personagens, né, desenvolviam naquele momento. Deixa os versos e vamos aos fatos. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto faziam poesia bem melhor do que política. Tínhamos a bandeira. O Tiradentes achava que tinha que ter um triângulo simbolizando a Santíssima Trindade. Mas a minha proposta venceu. Um índio quebrando grilhões. Então é um filme extremamente oportuno, né? Um filme extremamente colado nos fatos políticos que o Brasil vivia naquele momento. E é uma coprodução, me parece, com a RAI, com a Rádio e Televisão Italiana, né? Onde proporcionou-se a possibilidade desse filme ter uma repercussão, inclusive, internacional. Geraldo, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco da iniciativa do Simpro
de criar o Cineclube com o nome do Joaquim Pedro de Andrade? Eu acho extremamente, né, a gente aplaude isso, porque Joaquim merece essa homenagem, né, e espero que isso inspire o trabalho do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade a ser, né, estar à altura do papel que o Joaquim exerceu na cultura contemporânea brasileira. E eu tenho certeza que o Cineclube trilhará esse caminho. Geraldo Veloso, muito obrigado pela entrevista aqui para o Extra Classe e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Confira agora as notícias da agenda e do Simpre em Movimento. Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. Dia 6 de outubro, terça-feira, 19 horas, exibição do filme Chega de Saudade, da diretora Laís Bodansky. Chega de Saudade, segundo longa de Laís Bodansky, conta numa única noite a história de frequentadores de um salão de baile. Personagens que se dão ao direito de viver intensamente, com muita música e dança. De dia eu faço graça, pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia o tempo passa, como brincadeira. No último sábado, dia 26, em São Paulo, cerca de 1.500 lideranças sindicais participaram do 2º Congresso Nacional da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Diretores do Simprominas participaram do evento e sintetizam os principais pontos da luta pela valorização do trabalho, pelo desenvolvimento com igualdade, justiça social e democracia. O 2º Congresso da CTB ampliou o compromisso da classe trabalhadora com os principais desafios do Brasil no século XXI. Temas como igualdade racial, meio ambiente e matriz energética entraram definitivamente na pauta sindical, mostrando que a CTB representa a pluralidade e a sustentabilidade entre o mundo do trabalho e o desenvolvimento social do Brasil. Nós discutimos pontos que, na nossa avaliação, são essenciais na luta por melhores condições de vida e trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Entre eles, nós aprovamos por unanimidade a luta por uma educação de qualidade contra a mercantilização e a internacionalização da educação, essa luta que nós, dos sindicatos professores, estamos lutando há muito tempo. Além disso, nós discutimos pela soberania desse país, por uma educação que esteja realmente envolvida com um projeto de desenvolvimento, com valorização do trabalho e com a luta pela paz. Entre esses vários temas, um dos temas que nós discutimos é a unidade dos trabalhadores com a convocação de uma conferência nacional e pela marcha em Brasília, pela luta da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. A seguir, a opinião da diretoria do Sindicato dos Professores de Minas Gerais sobre tema importante da atualidade. Estamos vivendo uma nova fase na história do Brasil e da América Latina, de avanços democráticos, de transformações econômicas e sociais e de eleições de governos comprometidos com uma nova ordem mundial. O Brasil se coloca na liderança desse movimento, como jamais visto em toda a nossa história. Está nascendo um novo mundo multipolar. As elites brasileiras ainda não entenderam esse novo papel do Brasil no contexto mundial. Por isso, condenam o apoio dado pelo governo brasileiro ao presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, vítima de golpistas inconsequentes. Conforme previsto em acordos internacionais, o Brasil deu abrigo a um presidente eleito democraticamente. A ONU e a OEA também condenam o golpe e defendem a volta do governo eleito. Os confrontos entre civis e militares em Honduras já resultaram na morte de 17 pessoas, 300 feridos e mais de 4.000 detidos, centenas de trabalhadores demitidos. O Sindicato dos Professores manifesta seu apoio ao povo hondurenho, pois defende a democracia, a soberania e a autodeterminação dos povos. Como disse Zelaya no dia 30 de setembro último, queremos devolver à América Latina a certeza de que não serão permitidos golpes de Estado no século XXI.
A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site simprominas.org.br.